Bom dia, obrigado por estar aqui mais uma vez e poder trazer assunto de interesse dos ouvintes. E hoje eu vou estar dando sequência às nossas entrevistas anteriores falando sobre a saúde do homem. Recentemente eu ouvi de um paciente meu uma queixa. Ele me disse: doutor, 50 anos para mim ele soa como sendo o começo do fim. E eu perguntei: por que isso? Por que 50 anos o começo do fim? Que história é essa? E aí ele me disse que ele constatou que nos últimos anos ele vem só perdendo qualidade de vida e ele começou a notar próximo dos 50 anos os sinais aparentes do envelhecimento. E existem muitos sinais. Em algumas pessoas isso aparece um pouquinho mais cedo, em outros um pouquinho mais tarde, mas essa pessoa em especial, ela frisou com muita intensidade como que ele estava se sentindo abalado ao chegar aos 50 e percebendo realmente que era o começo do fim nas palavras dele. Então, dentre os sinais físicos que ele me descreveu, ele falou: minha barriga eu não consigo controlar mais. Estou com um sinal, uma barriga aqui que não me abandona muito, estou aumentando o peso, perdendo força física. Já tem alguns exames de sangue que eu sempre fiz e os exames sempre estavam normais, agora já tem algumas pequenas alterações nos exames de sangue. Já estou tendo que tomar algumas medicações, coisa que eu nunca tomei durante toda a vida. E também estou desanimado, com aquela impressão que não tem mais jeito, e realmente estou desanimado. E aí, durante a consulta, a gente conversou um pouquinho mais, e eu perguntei para ele: mas a que você atribui? Por que você acha que isso está acontecendo com você? Ele me disse: não, é o trabalho, a responsabilidade, e eu só estou notando que isso está piorando. E aí eu refleti um pouco sobre essa situação e comecei a perceber que muitos outros pacientes, mesmo que não se queixassem dessa forma, manifestavam essa mesma preocupação. Não chegou aos 50, já não pode mais aproveitar a vida, tudo está limitado, agora é só problema. E aí eu comecei a pensar: mas por que essa situação se repete com tanta gente? Não com todos, é claro, tem pessoas muito bem resolvidas. Mas por que isso acontece com tanta gente? Por que isso se repete com tanta frequência? E o mais importante, como evitar que isso aconteça? Então, baseado nisso, eu trouxe hoje um pequeno resumo de dicas bastante simples de como identificar as situações onde a saúde da pessoa está deteriorando e o que fazer, que é o mais importante. Para começar, vamos voltar aos 20 anos de idade. Vamos falar sobre os 20 anos. Com 20 anos, todas as pessoas são muito parecidas, todos os homens são muito parecidos, todos eles têm mais ou menos o mesmo peso, todos eles têm preferências muito parecidas, gostam dos mesmos esportes, se alimentam de forma muito parecida, seja certa ou seja errada, se alimentam de forma muito parecida. Mas no decorrer dos anos, dos 20 até os 50, as diferenças, as opções, as escolhas que as pessoas vão fazendo vão mudando a trajetória de cada um. Vão mudando de forma muito devagar, as pessoas não percebem, mas elas vão mudando. E já aos 50 anos, quando qualquer um de nós encontra um amigo da escola, um amigo ou um parente que a gente não encontra há muito tempo, a primeira coisa que vem é a comparação. E aí a gente percebe no outro o que está acontecendo com a gente também. A gente percebe que o outro está mais gordo, que o outro está mais desanimado, está com a cara de cansado, com olheira e por aí vai. A primeira coisa que as pessoas comparam é o peso. Daí a importância do peso, a gente fala sempre. Sempre a pessoa fala: fulano está bem, está magro, ou não, engordou muito. É a primeira... E isso é sintomático, porque essa primeira comparação diz muito sobre a saúde das pessoas. Mas, afinal de contas, de quem é a culpa disso? Cada um atribui a culpa dessa decadência física a alguém. Raramente atribui a si próprio. A maioria das pessoas fala: não, a culpa é de família mesmo, minha família é toda assim. Meus pais, ou tios, ou avós. Então a pessoa tenta buscar na família, nos seus antepassados, uma herança genética. Não, eu sou assim porque a minha família toda é assim. Muitas vezes o culpado é o trabalho, é a família, é a responsabilidade, é o trabalho em excesso.
né? Não que isso não interfira, interfere sim. A genética, os familiares, a responsabilidade no trabalho, até a própria crise, que todo mundo está falando hoje. Tudo interfere sim, mas não interfere de forma tão intensa assim, né? A responsabilidade maior é de cada um de nós. Nessa situação, o que a gente percebe? As pessoas começam a sentir pena de si próprio. Ele começa, não, puxa vida, eu estou numa situação deplorável, só trabalho, eu carrego todo mundo nas costas, tenho uma responsabilidade enorme, ninguém tem tanta responsabilidade quanto eu. E aí é a fase da autopiedade. Aos 50 anos isso é muito comum. Em algumas pessoas antes, algumas outras pessoas um pouco depois, mas isso é muito comum. Até por uma deficiência hormonal que nessa fase da vida, o homem começa a ter um decréscimo da testosterona, ele começa a se sentir menos autoconfiante e começa a se sentir um pouco vitimista. O que ele faz para compensar essa situação? Na maioria das vezes ele começa, para piorar a situação, ele começa a comer. Para compensar, ele começa a comer demais. Ele começa a buscar por um falso conforto, né? A pessoa nessa idade, às vezes está com a dor nas costas, com a dor no pescoço, e fala, não, eu preciso de uma cadeira mais confortável, de uma poltrona melhor, de um colchão melhor, quando na verdade eu digo falso conforto, porque o móvel não vai trazer conforto, porque a pessoa está deteriorando a sua parte muscular. Ela está ficando com os músculos mais fracos, a coluna está ficando instável. Então, ao invés dela buscar uma forma de resolver o problema pela raiz, não, ele vai buscar um falso conforto. E por aí as coisas vão. Eu acho que muitos já se identificaram com isso que eu estou falando aqui. Mas, e o mais importante? O mais importante de tudo isso, depois de feito o diagnóstico, depois das pessoas terem ou não se encaixado, ter se identificado com esse relato que eu fiz aqui de um cliente meu, como que se pode se recuperar essa situação? Vamos pensar, então, numa recuperação aqui em 3 passos. Eu gosto de dividir de forma didática, porque tudo tem um começo. Para toda mudança tem um primeiro passo. Depois tem o segundo, depois tem vários outros virão. Mas vamos falar só em 3 passos. O primeiro passo é a pessoa que está ouvindo pensar. Será que isso está acontecendo comigo? Ou não? Ou será que está acontecendo com um vizinho, com um amigo, com uma pessoa distante de mim? Será que isso está acontecendo comigo? Será que eu estou envelhecendo além da minha idade biológica? Será que eu estou deteriorando a minha saúde? Será que eu não estou cuidando bem dela? Será que a culpa é minha, do meu trabalho? O que está acontecendo? Isso está acontecendo comigo ou não? Esse é o primeiro passo. E para aqueles que acham que isso não está acontecendo com ele, a gente encerra por aqui. Não tem mais o que dizer. Mas para aqueles que pensam, não, isso está acontecendo comigo e eu quero mudar isso. Esse é o primeiro passo. Parabéns para quem consegue se encaixar nessa situação. Qual que é o segundo passo? O segundo passo é muito simples. E o terceiro também. Mas qual que é o segundo passo? Para a gente ser bem objetivo, para não ter rodeios. Comece a caminhar hoje. Hoje, não é amanhã e não é semana que vem. Comece a caminhar hoje. Pode caminhar, pode nadar, pode ir para uma academia, mas comece a se movimentar hoje. Mesmo se tiver frio, mesmo se tiver sem tempo, mas comece hoje. E por quê? Porque nós temos no nosso cérebro, nós temos uma vontade que passa muito rápido. As vontades de mudança, elas vêm e passam. Se você tiver uma vontade hoje e começar a tomar as providências hoje, provavelmente você vai ter sucesso. Se você deixar para amanhã ou depois daqui a alguns dias, as vontades passam e todos nós sabemos disso. Então comece a caminhar hoje. Comece a fazer alguma atividade física hoje. O seu corpo vai reagir. A sua vontade, a cada vez que você faz uma atividade, ela se renova. E você vai ter vontade depois de fazer de novo. Isso é uma dica extremamente simples. Parece uma coisa até infantil, mas funciona. E o terceiro passo, já que nós vamos falar só de 3 passos. O terceiro passo é o seguinte: não compre para sua casa nenhum alimento que seu corpo não precisa. Não vou citar aqui, todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que o nosso organismo precisa de alimentos.
Todos sabem o que faz bem para a saúde e o que faz mal. Todos já sabem. Não cabe repetir. Então, não compre. Fale com sua esposa, com seu familiar. Não compre aquilo que o nosso organismo não precisa. Vamos ter em casa alimentos que nós precisamos de verdade. Depois de algumas semanas seguindo esses 3 passos, as coisas vão começar a mudar. E elas vão começar a dar certo sozinhas. Da mesma forma que durante anos muitas coisas foram dando errado sozinhas, uma coisa foi puxando outra, um problema foi dando origem a outros problemas, quando alguma coisa começa a dar certo, isso também se repete. Seguindo esses 3 passos, pensando, começando a caminhar, começando a usar os alimentos mais saudáveis, o seu organismo sozinho vai começar a dar certo. O seu humor vai melhorar, sua disposição física, sua aparência, tudo vai melhorar. Então, gente, dê uma oportunidade ao seu organismo porque ele vai reagir. A natureza do nosso corpo é de reação. Quando nós não atrapalhamos, ele consegue se refazer sozinho. Fica aí a minha dica do dia. Uma boa tarde a todos.